E aí, minha gente, tudo certo? Maravilha. Pessoal, vamos resolver as questões da ficha 1. Mas conforme combinado, vamos resolver de 5 em 5. Nessa aula, eu vou resolver as questões de 1 a 5. Depois de 6 a 10 e assim por diante, tá bom? Muito bem. Tá inscrito já no nosso canal? Tá faltando o que para você se inscrever? Bora lá, se inscreva. Ative as notificações. Eu postando o vídeo da aula, você recebe a notificação imediatamente. Dessa maneira, pode se organizar com mais eficiência para assistir a aula e fazer o estudo do tema. Gostando da aula, deixa o seu like. Para você é só um clique para o nosso canal. É muito importante, eu conto contigo, tá bom? Vamos lá para a lousa. Questão 1, pessoal. Fossas abissais ou oceânicas são áreas deprimidas e profundas do piso submarino. A maior delas é a Depressão Challenger, na Fossa das Marianas, com 11.033 metros de profundidade e temperatura da água variando entre 0 e 2 graus Celsius. De acordo com o texto, pode-se dizer que as variações de temperatura da água nas escalas absoluta, Kelvin, e Fahrenheit valem respectivamente. Bom, cuidado, não é uma questão que fala de temperatura. Ela fala de variação de temperatura. E na aula teórica nós conversamos sobre isso. Você tem que analisar sempre com cuidado para ver se o tema da questão é uma temperatura ou se trata variação. Porque aí você vai com caminhos diferentes, certo? Vamos organizar então? Ele está dizendo que a variação de temperatura, ó, vai de 0 a 2, logo na escala Celsius, chama assim, ó, variação de temperatura na escala Celsius, 2 graus Celsius. Agora, cuidado com respectivamente, tá? Tem que ser na ordem que ele pediu. Primeiro, então, em Kelvin. Só que as escalas Celsius e Kelvin são centígradas. Logo, a variação de temperatura em Kelvin é a mesma variação de temperatura em Celsius. Logo, a variação de temperatura em Kelvin, 2 kelvins, certo? Com isso você já tem a primeira resposta, tá? Agora, Fahrenheit, como é que é a história? Você se lembra? Variação de temperatura em Celsius sobre 5, variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9. Variação de temperatura em Celsius, 2 sobre 5. Variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9. Vai. Isola a variação de temperatura em Fahrenheit. Esse 9 passa multiplicando 2 dá 18, que dividido por 5, você encontrará uma variação de temperatura em Fahrenheit de 3,6 graus Fahrenheit, certo? Muito bem. Então, para Fahrenheit, 3,6 graus. Para Kelvin, 2 kelvins. Não se diz graus para Kelvin, né? Então, vamos deixar a resposta organizada. Como ele quer respectivamente, você tem que procurar 2 e 3,6. É isso que você deve procurar nas alternativas. Vamos ver o gabarito. 2 e 3,6. Isso se encontra na letra A. Aí está, gabarito, letra A. Muito bem, tranquilidade, posso seguir, o ritmo tá bom? Muito bem, então vamos lá, devagarzinho, resolvendo. A temperatura interna de um forno elétrico foi registrada em 2 instantes consecutivos por termômetros distintos. O primeiro graduado na escala Celsius e o segundo na escala Kelvin. Os valores obtidos, respectivamente, iguais a 120, temperatura inicial, 120 graus Celsius, e 438, a temperatura final, mais 438 kelvins, tá? Essa variação de temperatura expressa em Fahrenheit é de quanto? Bom, primeiro vamos achar a variação de temperatura numa unidade homogênea. O que eu vou fazer? Eu vou encontrar quanto vale 438 kelvins em graus Celsius. E aí você sabe que a temperatura em Kelvin é a correspondente em Celsius mais 273. 438 é a temperatura em Kelvin, em Celsius mais 273. Logo, a temperatura em Celsius, 438 menos 273. A temperatura em Celsius vai 165 graus Celsius, certo? 438 menos 273, conferindo 165, perfeito. Então aqui 165 graus Celsius implica a variação de temperatura em Celsius ser
A temperatura final, deixa eu organizar melhor isso aqui. Ficou meio feioso, né? Espera aí. Aqui eu acabo de encontrar as temperaturas inicial e final. E isso implica uma variação de temperatura em Celsius de final 165, inicial 120. Eu tenho uma variação de temperatura em Celsius de 45 graus Celsius. Agora ele quer em Fahrenheit. Fahrenheit, tá. Como é que se relaciona com Celsius? Variação de temperatura em Celsius sobre 5, variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9. Variação de Celsius, 45 sobre 5, Fahrenheit sobre 9, certo? 45 por 5 dá 9, que vezes 9, a variação de temperatura em Fahrenheit será de 81 graus. 81 graus Fahrenheit, vamos procurar? Vamos lá. 81 graus Fahrenheit de variação de temperatura, gabarito, letra C. Tá aí resolvida mais uma questão. Vamos para a próxima? Muito bem. Terceira. No mapa abaixo está representada a variação média de temperatura dos oceanos em um determinado mês do ano. Ao lado encontra-se a escala em graus Celsius utilizada para a elaboração do mapa. Qual em kelvins o módulo da variação entre a maior e a menor temperatura da escala apresentada? Aqui está em Celsius? Tá, deixa eu manter o padrão aqui que eu gosto de escrever com preto quando eu estou resolvendo, né? Celsius. Então, qual é a maior temperatura? 4,5. Qual é a menor temperatura? Menos 3,5. Certo? A maior temperatura indicada, média de 4,5 graus Celsius e a menor de menos 3,5 graus Celsius. Isso me dá uma variação de temperatura em Celsius de a maior, menos 4,5, e a menor, menos 3,5, cuidado com o sinal. Maior menos a menor, certo? Isso me dá uma variação de temperatura em Celsius de 4,5 menos com menos mais 3,5, 8 graus Celsius. Ele quer na escala kelvins. Mas aí você tem que se lembrar que as escalas Kelvin e Celsius são centígradas ou centesimais, as duas. Logo, elas sofrem a mesma variação. Portanto, a variação de temperatura na escala Kelvin, 8 kelvins. 8 kelvins, vamos marcar lá então. 8 kelvins, gabarito, letra B de bola. Aí está, gabarito B de bola. Peraí, deixa eu baixar aqui se eu estiver copiando. E continua tranquilo, né? O ritmo tá bom, as questões simples, muito bem. Vamos lá, vamos devagarzinho. Vamos para a próxima. No interior de um freezer, congelador doméstico, a temperatura se mantém a menos 20 graus Celsius. Quanto valeria a soma algébrica das indicações de dois termômetros graduados nas escalas Fahrenheit e Kelvin após o equilíbrio térmico ser estabelecido se ambos fossem colocados no interior desse congelador? Tá bom. Em Celsius, menos 20 graus Celsius. Vamos achar em Kelvin? Temperatura em Kelvin é a correspondente em Celsius mais 273. Temperatura em kelvins é menos 20 mais 273. 273 menos 20, 253 kelvins, certo? 253 kelvins, o termômetro estaria em equilíbrio com o congelador e indicaria 253 kelvins, se tivesse graduado em kelvin, certo? Agora vamos para Fahrenheit. Temperatura em Fahrenheit, vamos lá. Temperatura em Celsius sobre 5, correspondente em Fahrenheit, menos 32 sobre 9, menos 20 sobre 5, em Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Tá, menos 20 por 5 dá menos 4, certo? Devagarzinho. Vamos aqui. Tamo junto, tá? Então, fica menos 4 sobre 1 igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Passa esse 9 multiplicando vezes 4, fica a temperatura em Fahrenheit, menos 32, igual a menos 36. 9 vezes menos 4. Menos 32 vai para o primeiro membro,
fica menos 36 mais 32. Então, a temperatura indicada em Fahrenheit seria de menos 36 mais 32, menos 4 graus Fahrenheit. Agora, o que ele quer? Ele quer a soma algébrica desse valor aqui, 253, com esse que é menos 4. Então, quando eu faço essa soma, vou chamar de S de soma, vai lá, 253 mais menos 4. E isso dá 249. Só não tem unidade, porque isso aqui é uma soma de valores de escalas diferentes. É só para marcar a resposta. Foi uma maneira dele forçar você, o autor da questão forçar você, a encontrar os valores em kelvins e Fahrenheit e, a partir daí, marcar uma resposta só. 249. Vamos lá marcar o gabarito? 249, letra D de dado, gabarito da quarta questão, letra D de dado. Quinta e última. Vamos lá. Dona Maria última dessa aula, tá? Dona Maria do Desespero tem um filho chamado Pedrinho que apresentava os sintomas característicos da gripe causada pelo vírus H1N1, tosse, dor de garganta, dor nas articulações e suspeita de febre. Para saber a temperatura corporal do filho, pegou seu termômetro digital, entretanto a pilha do termômetro tinha se esgotado. Como segunda alternativa, resolveu utilizar o termômetro de mercúrio da vovó, porém constatou que a escala do termômetro tinha se apagado com o tempo, sobrando apenas a temperatura mínima de 35 graus Celsius e a máxima de 42 graus Celsius. Lembrou-se, então, de suas aulas de termometria do ensino médio. Primeiro, ela mediu a distância entre as temperaturas mínima e máxima e observou 10 centímetros. Em seguida, colocou o termômetro embaixo do braço do filho, esperou o equilíbrio térmico e com a régua mediu a altura da coluna de mercúrio a partir da temperatura de 35 graus Celsius e encontrou 5 centímetros. Com base no texto, assinale a alternativa correta. Peraí, vamos entender aqui. Termômetro graduado em Celsius, 35 mínima, 42 máxima. Como a régua, então vou imaginar como se fosse uma escala, centímetro. Entre a mínima e a máxima, mediu 10 centímetros. E aqui a temperatura de Pedrinho, θ, P de Pedrinho. E com a régua de novo, mediu da mínima até a temperatura de Pedrinho e encontrou 5 centímetros. Então, vamos fazer aquela conta de sempre, ó. Essa medida aqui, temperatura de Pedrinho, menos 35, sobre a maior. Ó, eu fiz essa e agora eu vou fazer essa, 42 menos 35. Do outro lado, as distâncias já estão prontas. Essa aqui, 5 e a de baixo, 10, certo? Posso simplificar aqui, dá 2, 10 por 5, 2. E ficamos com temperatura de Pedrinho menos 35, 42 menos 35, 7, igual a 1 sobre 2, ok? Multiplica assim, vai ficar 2 vezes temperatura de Pedrinho menos 70, 2 vezes menos 35, igual a 7 vezes 1, 7. Temperatura de Pedrinho será 70 mais 7, 77 sobre 2. Se fosse 70 por 2 daria 35, 7 por 2, 3,5 mais 35, 38,5 graus Celsius, certo? Antes de marcar o gabarito, deixa eu fazer um comentário aqui. Olha, vou ficar aqui em cima, ó. Nesse caso específico, você poderia ter feito uma conta mais simples, especificamente para esses valores aí. Por quê? Porque 5 centímetros é a metade de 10. Então, se está no ponto médio para a escala em centímetro, também estaria no ponto médio para a escala em graus Celsius. Isso especificamente para esse caso do ponto médio. Então, você poderia somar 35 mais 42 e dividir por 2 e achar a mesma resposta, tá bom? Mas eu resolvi de forma que, se os valores não fossem tão a favor de uma resolução mais rápida, você poderia achar a resposta corretamente com segurança da mesma maneira, tá bom? Então vamos lá ver o que é que tem. A temperatura dele foi de quanto? 38,5 graus Celsius. Pedrinho está com febre, pois sua temperatura era de 38,5 graus Celsius. Eita, logo de cara. Letra A, gabarito
Letra A, aí está. Eu apareço aqui em cima. Pessoal, muito bem. Gostou? Deixa o seu like. Não está inscrito no canal? Se inscreva, ative as notificações, isso é importante para o canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, desejo um excelente estudo. Deixo também um forte abraço. Até a nossa próxima aula.